Em 1796, o médico Edward Jenner injetou em um garoto um líquido retirado de uma pessoa infectada pela varíola bovina. O que parecia ser um simples experimento acabou revolucionando a medicina mundial. Era o início da história das vacinas. Mas o que é uma vacina? Como as vacinas podem proteger nosso corpo contra doenças? Quais são as tecnologias por trás das tão esperadas vacinas contra a Covid-19? Essas e várias outras perguntas estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, por conta da vacinação em massa contra a Covid-19. Compreender o funcionamento e a tecnologia presente nos vários imunizantes pode ser um bom caminho para entender a importância de se vacinar e a necessidade de toda a população fazer o mesmo. Para falar sobre o tema, convidamos Renato Kifuri, infectologista e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Ele é formado na Faculdade de Ciências Médicas de Santos. Eu sou o Emily Gondim. Eu sou Lorraine Moreira. Eu sou Gabriel Gama e esse é mais um Fora da Caixa. Esse podcast foi gravado com os repórteres em suas casas devido à pandemia e por isso pode haver interferências na qualidade do áudio. Dito isso, vamos começar! As vacinas são a forma mais eficaz e com melhor custo-benefício para a saúde pública. Isso porque elas geram respostas imunológicas nos indivíduos. Quem detalha mais esse processo é Renato Kifuri. Olha, a vacina é um produto que tenta estimular o nosso organismo a produzir defesas. Ele imita o micro-organismo, o vírus ou a bactéria que causam uma doença. Pode ser pelo próprio vírus ou a bactéria morto ou enfraquecido, às vezes uma parte dele. Mas a ideia é que este produto, uma vez inoculado, injetado, às vezes até ingerido de forma oral, estimule o nosso sistema imune a produzir defesa, obviamente sem risco de ficarmos doentes com essa vacina, para quando de fato nós encontrarmos esse agente pela vida aí, no meio ambiente, nós já estejamos protegidos, já nossas defesas estejam montadas. Renato explica que a proteção induzida pelas vacinas ocorre não só com anticorpos, mas também com outras células de defesa. E essa proteção varia muito de acordo com o organismo de cada pessoa. Os idosos, por exemplo, podem responder pior pelo envelhecimento do sistema imunológico, enquanto crianças muito pequenas às vezes precisam de mais doses. Dependendo de como é feita essa vacina e principalmente do organismo de quem a recebe, nós precisamos às vezes ajustar o esquema de doses. Por isso que o nível de proteção induzido por uma vacina depende de cada idade, depende de cada pessoa. A produção e o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 aconteceram em tempo recorde. Hoje, cerca de 1 ano e meio após o surgimento do novo coronavírus na China, no final de 2019, há pelo menos 14 imunizantes contra a Covid-19 aprovados no planeta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Desses imunizantes, 4 já estão em uso no Brasil. São as vacinas Janssen, da Johnson Johnson, AstraZeneca, da Universidade de Oxford e produzida pela Fiocruz, Coronavac, da empresa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e da Pfizer, da BioNTech. Lote com 1 milhão de doses da Coronavac, Vacina da Pfizer-BioNTech, da vacina da Janssen contra a Covid-19, a vacina da AstraZeneca desenvolvida pela Universidade de Oxford. Elas utilizam tecnologias diferentes para atingir o mesmo objetivo, que é gerar imunidade nas pessoas para evitar quadros graves e mortes pelo coronavírus. Nós temos no Brasil 4 vacinas contra a Covid-19 com 3 tecnologias diferentes. Uma delas é uma tecnologia clássica, que é da Coronavac, que é o vírus inteiro e morto. Nós cultivamos o vírus, inativamos por processos químicos e a vacina é feita com este concentrado de vírus mortos. A vacina da AstraZeneca e da Johnson são vacinas que utilizam outro vírus, que nós chamamos de vetor viral, para carregar um pedaço do coronavírus. Então a gente usa um vírus de resfriado chamado adenovírus, que leva para o nosso organismo um pedacinho do coronavírus e aí nosso organismo vai identificar essa proteína S e vai produzir os anticorpos e as defesas. E a terceira tecnologia, que é a vacina da Pfizer, era uma vacina genética. Ela utiliza um código genético do coronavírus, não é o código do vírus inteiro, é só daquela proteína que vai estimular o nosso sistema imune, chamada proteína S, e aí sim o nosso organismo vai reconhecer, vai produzir a defesa também.
Mas as vacinas contra o Covid-19 podem causar algum efeito negativo? Segundo o médico Drauzio Varella, em entrevista à Carta Capital, as chances de uma vacina causar algum problema colateral são mínimas. A maioria das pessoas vacinadas não lidaram com nenhum efeito colateral para além dos leves e moderados, como dor no local da aplicação e febre, que são naturais e seguros ao processo de vacinação, explicou Varella. Para ele, não faz sentido ter medo de uma vacina ao invés de temer uma doença como a Covid-19, que já causou a morte de mais de 500 mil de brasileiros. Doutor Renato, qual é a importância de existirem tecnologias variadas de vacina nesse momento? Curiosamente, as tecnologias de produção de vacinas vêm avançando no mundo com diferentes plataformas. Certamente, as que se derem melhor nesse primeiro momento, as que se mostrarem mais baratas, de mais fácil produção, mais eficazes, provavelmente serão as vacinas que ficarão para o futuro. Neste começo, nós estamos estudando as diversas plataformas, intercâmbios entre elas, número de doses necessárias para que uma segunda ou terceira geração de vacinas contra a Covid-19 possam ser aperfeiçoadas e nós utilizarmos o melhor que cada uma delas pode oferecer. E muitas vezes, dependendo da faixa etária, nós podemos ter vacinação específica para grupos diferentes. Para idosos um tipo de vacinas, para crianças outras, para grávidas outras. Isso o tempo vai nos fornecer essa informação também. Com a pandemia do Covid-19, vivenciamos a corrida para desenvolver a vacina o mais rápido possível. Com isso, entramos na terceira geração das vacinas, que tem como inovação tecnológica o uso do RNA mensageiro, como por exemplo a da Pfizer e da Moderna. Essa inovação possibilita mudar sequenciamento e informação genética, podendo gerar vacinas para novas variantes. Além disso, dispensa o cultivo do vírus em laboratório. Muitas pessoas acreditam que as vacinas de RNA podem causar alterações no DNA. Isso não é novidade. Ainda há quem diga que depois de tomar essas vacinas, vai virar jacaré. As vacinas seriam capazes de fazer isso, Lorraine? A resposta é não. Dentro das células, as vacinas de RNA são lidas pelo citoplasma e não no núcleo, onde o DNA fica. Além disso, esse tipo de tecnologia está sendo estudado há mais de 30 anos e se mostrando um método totalmente confiável. Então não se preocupem, vocês não vão virar jacarés. A produção acelerada de vacinas contra a Covid-19 é motivo de preocupação de algumas pessoas quanto à segurança delas e à confiabilidade dos testes realizados. Mas segundo o Dr. Renato, a aprovação desses imunizantes em curto período de tempo é um feito inédito na ciência. O desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 só foi possível nesta velocidade, primeiro porque já vínhamos desenvolvendo vacinas contra outros coronavírus. Importante destacar que esses processos já estavam em andamento, um investimento nunca visto, antes, uma parceria da indústria farmacêutica, de grandes concorrentes, de universidades públicas, de agências sanitárias, fazendo com que essa produção, esse desenvolvimento se acelerasse. E mesmo a produção já vem sendo feita dessas vacinas candidatas, antes até da aprovação. Então, sem saber se essas vacinas seriam aprovadas ou não, as fábricas já começaram a proteger a ponto de, no dia seguinte do licenciamento dessas vacinas, as pessoas já estarem sendo imunizadas. Essa foi a nossa conversa com Renato Kifuri, infectologista pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos e diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, sobre as tecnologias das vacinas. Essas que são responsáveis em gerar respostas no seu sistema imunológico, através de agentes patológicos inativados ou enfraquecidos, ou ainda, como foi dito antes, a nova tecnologia do RNA mensageiro. Todas essas são feitas pensando em prevenir que você desenvolva a doença. Às vezes, o imunizante pode causar alguns efeitos colaterais, mas não precisa de medo, seu DNA não vai ser modificado. Portanto, vacine-se, independente da fabricante. Se quiser saber mais sobre as vacinas no contexto da pandemia da Covid-19, você pode conferir a matéria intitulada A Corrida pela Vacina, Lições da Imunização no Brasil e pelo Mundo, dos repórteres Bianca Camato e Fernando Cardoso, ou O Fenômeno dos Sommeliers de Vacina, de Mariana Carneiro e Eduarda Ventura, ambas publicadas no Observatório no site da Jornalismo Júnior, jornalismojunior.com.br. E não se esqueça de seguir @jornalismojunior no Instagram, no Twitter e no YouTube.
Eu sou o Emily Gondim. Eu sou Lorraine Moreira. E eu sou Gabriel Gama. Nós fizemos a apuração, o roteiro e a gravação deste podcast, com assistência dos diretores do laboratório, Luísa Costa e Guilherme Gama. A edição é da Ana Júlia Maciel e do Guilherme Vale. A direção é do Bruno Migliozzi, do Gustavo Zanfer e da Natane Cavalcante. Muito obrigado por acompanhar mais um episódio do Fora da Caixa. Até a próxima! Nesse podcast, usamos áudios da CNN Brasil e Record News.